Hoje estamos aqui, eu, Beatriz, host desse podcast. Estou com Bianca, também host desse podcast. Olá, Bianca. Olá. Estamos aqui hoje com um convidado ilustre, Gabriel, nosso amigo, que gentilmente aceitou tomar um café brasileiro com a gente. E só depois eu descobri que ele não toma café. Esse é um mero detalhe. Não, meu negócio já tá bom demais, né? Já cheguei com um bolo de cenoura, bem representado. Tentei trazer um pão, né? Que ficou muito bom. Ficou entre uma pamonha e um pão, mas Não, que vale a intenção. Isso aí. A gente tomou um café antes de começar, né? Se preparou. Isso. Então seja bem-vindo, Gabriel, ao nosso podcast. Esse é o segundo episódio da nossa série de entrevistas. E hoje a gente vai conversar um pouco com o Gabriel sobre como foi o processo de migração dele e a experiência dele morando fora. Então, Gabriel, você é de que lugar do Brasil e onde você mora hoje? Eu sou da famosa região do Vale do Aço, né? Interior de Minas Gerais. A gente fala que é interior, mas mesmo assim, minha cidade deve ter mais de 400 mil habitantes, que é Ipatinga. É uma cidade bem industrial, a Uzi Minas fica lá. Mas eu também já morei em várias cidades no Brasil. Eu acho que isso também foi uma das coisas que facilitou vir aqui para a Europa e acostumar com coisas diferentes, mudanças. Você já era um imigrante dentro do Brasil. Sim, e às vezes a gente não para pensar e refletir que se você muda, por exemplo, no meu caso, que saí de Minas e com meus pais, a gente já morou em Teresina, ou em Salvador, São Paulo, capital, Goiânia também, Belo Horizonte, Jaguariúna, São José dos Campos. Então, São lugares muito diferentes. Muito diferentes, com raízes diferentes, culturas, comidas diferentes. Até na língua dá para ver isso. Uhum. Que é coisa linda do Brasil, essa diversidade. Isso. Uhum. Então, isso você acha que te preparou? Ou não? Te ajudou? Eu acho que ajudou demais. Ajudou demais porque... É porque meio que você corta um pouco a raiz, né? Você sempre viveu num lugar, na mesma cidade, na mesma casa. Talvez seja um pouco mais difícil cortar essa raiz para você ir para outro país. Quando você já mudou de casa, já mudou de estado, você tem meio que isso já meio cortado, assim. Porque quando você faz isso, tipo, no meu caso, desde criança, na minha cabeça a vida é assim. Uhum. Então, era comum, tipo, cada 2, 3, 4 anos a casa já tá toda empacotada, caminhão de mudança. Então, meio que isso virou um costume. Uhum. Porque tem muita gente que eu conheço, até que nunca mudou da cidade que eu nasci. E não tem certo ou errado. É diferente. Uhum. E... E hoje você mora na Suíça. Isso. Né? A gente se conhece porque o Gabriel trabalha com o Rafael, meu marido, então a gente se conheceu numa comunidade brasileira em Thun. E em quais países você já morou? Eu sei que você já morou em outros. Eu já estudei, antes de vir aqui para a Suíça, eu estudei na Holanda e também na Hungria. Uhum. E com quantos anos que você saiu a primeira vez para estudar, então, na Holanda primeiro? Deixa eu fazer o cálculo aqui de cabeça. Eu devia estar com uns 21, 22 anos. Mas você foi para fazer a faculdade? Como que era? Um semestre da faculdade? Então, eu estava estudei na Federal de Viçosa, UFV, e durante o meu curso eu sempre tive esse grande sonho de estudar fora. E uma coisa que me ajudou, eu colocava num papelzinho, e todo dia que eu acordava eu via esse papel escrito, tipo assim, um dia eu vou pro intercâmbio. Legal, nossa. Era um sonho mesmo. Sim, é um negócio que meio que, para dar um reforço. Você jogou pro universo, né? Assim, não, você lembrava todo dia. Você não queria esquecer que aquele era seu objetivo. Mas é engraçado que, tipo, eu tinha a sensação que ia acontecer, eu não sabia quando. Uhum. Tinha dificuldade que o Ciência Fronteiras tinha acabado, né? No momento que eu poderia ir para o intercâmbio, eu acho que você tem que fazer mais de 1 ano e meio, 2 anos de curso, aí você pode sair para fazer o intercâmbio, você não pode sair no primeiro semestre da faculdade. Aí surgiu essa oportunidade para ficar 6 meses na Holanda. E para quem não sabe também, tem muitas oportunidades de dentro da faculdade que existem faculdades parceiras. Uhum. Por exemplo, imagina que sua faculdade aí tem uma parceria com outra universidade da Europa. Eu já vi muitos exemplos na Alemanha também, ou na Polônia, Portugal também tem. Então, eu fui eles chamam de DRI, Diretoria de Relações Internacionais, da UFV, e todo dia eu passava lá, eu até decorei o nome da secretária, chegava lá, tudo bom?
lembra de mim, não sei o quê, tem alguma oportunidade? Falou assim, ó, ainda não. Aí eu passava na próxima semana, passava, até que um dia ela virou para mim, ó, tem essa oportunidade aqui, são só 2 vagas, mas tenta lá, né? Tenta a sorte. Eu apliquei, pedi carta de recomendação para o professor e, graças a Deus, deu tudo certo. Daí você continuaria o curso na Holanda. Isso. Curso do que era? O que acontece? Quando você sai para o intercâmbio, às vezes você não faz o mesmo curso que você está fazendo, tipo assim, 100%. Não bate. Mas tem matérias que vão... Encaixar. Então eu consegui cortar, né? Consegui cortar várias disciplinas do intercâmbio na minha faculdade. Só que quando eu fui para a Holanda, a faculdade estava mais focada em marketing, inovação e também a parte de recursos humanos, como lidar com situações difíceis, lidar com pessoas, com times. E foi uma experiência sensacional, porque os professores dessa faculdade, todos eles já tiveram altos cargos em empresas. Então, todo mundo tinha um background do business. Por exemplo, o professor de marketing é um bom exemplo do impacto do marketing, mas é um mau exemplo do que o impacto do marketing pode ter também, porque ele teve um grande cargo dentro da Marlboro. E ele comentou até na aula que, na época que ele era estagiário na Marlboro, era tanto dinheiro investido em marketing que eles conseguiam pagar para colocar um elefante cruzando a rua, dando cigarro para todo mundo. Mas interessante a experiência da pessoa que passou por isso. Não que eu defenda o que foi feito, né? Também com o passar do tempo, a gente sabe os impactos do cigarro, mas eu achei bastante interessante ter essa nossa experiência com professores com background de business. E você, qual curso você se formou no fim? Eu formei em engenharia de produção. Produção. Mas se fosse no Brasil, você teria essas aulas de marketing? É por isso que eu perguntei. Porque acho que não, né? Eu não tive, eu me formei em engenharia de produção, não tive mais. Mas talvez fosse uma matéria opcional? Sim, talvez opcional. E aí você ficou quanto tempo na Holanda? Eu fiquei só 6 meses. E outra coisa que também vale a pena ressaltar, que agrega muito valor no intercâmbio, tem muito brasileiro que sai para o intercâmbio e quer ficar só com brasileiros também. Tipo assim, dividir a casa, fazer um grupinho, ficar só fazendo churrasco com brasileiros. Querendo ou não, é mais confortável, né? Mais fácil, né? Mas quando eu tive essa oportunidade, tipo, eu queria abraçar o mundo. Tipo assim, eu quero entender o diferente. Sim. Então, eu achei uma república com gente da Bulgária, da Polônia e da Alemanha. Foi uma mistureba muito engraçada, né? Não, deu muita história, né? Da época da Holanda. Mas foi muito bom. Muito aprendizado. E você fez amizades lá que duram até hoje? Sim. Que legal. Isso é muito bom. E aí depois você voltou para o Brasil? Depois dessa experiência? Eu voltei para o Brasil e vendo como era a Europa, meio que criou uma coisinha, tipo, uma pedra... Uma cerinha. Sim. Quero voltar. Que, tipo, foi uma experiência muito boa. Que foi muito rápido, né? 6 meses? 6 meses passa correndo. Nossa. E eu fiquei tipo assim, ó, se eu fui para 6 meses, pode ser que eu consiga voltar e ficar mais tempo. E eu já tinha visto como era a experiência de um intercâmbio, poderia ser que tivesse um segundo, por exemplo. Daí eu comecei a me preparar, quando eu voltei para a faculdade, e comecei a puxar o máximo de disciplinas possíveis. Para conseguir deixar os meus últimos 6 meses da faculdade livres para falar a verdade, meu primeiro foco era conseguir um trainee, que a gente fala, né? Aqui na Europa? Não, no Brasil. No Brasil. Eu pensei, tá, eu já estou no Brasil, é interessante conseguir um cargo que já tem, tipo, o passo a passo para crescer rápido, com bom salário. Ele já é um bom, né? No começo. E é bem concorrido, né? Só que o tempo foi passando e acabou surgindo a oportunidade do segundo intercâmbio. Aí isso me pegou, eu fiquei assim,
será que eu entro agora no trainee ou aplico de novo para o intercâmbio e tento fazer essa oportunidade meio que de trampolim? Porque eu já vou estar na Europa, fim do curso, talvez eu consiga formar à distância. Aí Mas eu... seria para estudar de novo Isso. no curso, entendi. E meio que dito e feito, aconteceu isso. Surgiu a oportunidade para a Hungria, que também foi sensacional. Para estudar lá. Isso. E engraçado, quando eu apliquei, eu não apliquei para engenharia de produção. Eu apliquei para engenharia de alimentos. Nossa. Tem pontos que batem, né? Sim. Porque produção. Comum. E eu pensei, ó, pode ser que eu comece a fazer um trainee do Brasil e talvez eu fique aqui para sempre, porque a vida vai andando, você forma família, vai criando raízes, amizade, então ia ser mais difícil se eu começasse minha vida de trabalho lá. Daí surgiu essa oportunidade, aí eu pensei, tô com 6 meses livres, porque eu já tinha puxado o máximo de matérias possíveis. Então, eu vou para lá e vou focar em tentar arrumar um estágio. Aí que começou a segunda aventura, que a primeira na Holanda foi para absorver mesmo, aprender a língua, né? O inglês muito importante, tipo assim, uma das coisas que foi diferencial para mim foi falar inglês, e na Holanda eu consegui melhorar o inglês, então isso me ajudou muito para... Quando você chegou na Holanda, o que era seu inglês? Já era avançado ou era bom? Você conseguia... Virar... É porque a gente estuda no Brasil, mas parece que fica meio que enquanto não dando em pratica, né, no dia a círculos, dia, né? Eu diria que era um intermediário bom, porque além do inglês na escola, eu fazia tipo um cursinho de inglês paralelo. Tá. Isso ajudou muito também. Ajuda muito. Quem vem para aprender fora, né, daí já passa um pouco mais de apuro. Isso, você morava num lugar com pessoas de todos os lugares. Tem que falar em inglês. As aulas são em inglês, né? Isso. Então, você tem que ter. Agora, se você não tem o inglês, daí tem mais essa etapa. Então, é muito mais difícil. É mais difícil, mas eu não desencorajaria uma pessoa a tentar. Uma coisa muito interessante que aconteceu nesse período para a Hungria. Como meu foco era arrumar um emprego, arrumar um trabalho, um estágio o mais rápido possível, porque eu preciso de experiência, né? Para conseguir crescer na vida, tipo, pelo menos no caminho que eu quero trilhar, seria direto para o business. Então, eu entrei em contato com alguns brasileiros que já estavam na Hungria, que tinham ido pela mesma oportunidade de intercâmbio. Que fica registrado que o nome é Stipendium Hungaricum, e ainda tem vagas abertas, pelo que eu me lembro, e tem muito brasileiro indo também. E acabei conhecendo uma galera de Viçosa lá. Mas, voltando ao ponto, o que aconteceu? Antes de eu ir para essa oportunidade, eu entrei em contato com a galera do Brasil que estava na Hungria e já tinha arrumado o trabalho. Aí eu entrei em contato com o cara. Aí eu perguntei assim, consegui essa oportunidade de intercâmbio, eu estou muito interessado em fazer um estágio em chão de fábrica na Hungria. Como que você vê? Como o mercado está aberto? Como que são os húngaros em relação aos internacionais? Aí ele virou para mim e falou assim, cara, se você quiser arrumar um trabalho no chão de fábrica na Hungria, esquece. Nem vem. Porque você vai precisar de húngaro, aqui eles são muito fechados. Aí esse brasileiro falou assim, eu só consegui um emprego porque eu sou programador, eu falo inglês, eu trabalho para outro país, e ele já tinha um passaporte polonês também. Aí ele falou assim, cara, nem vem. Aí eu vi essa mensagem, aí eu pensei, não, eu tô nem aí, eu vou... Ainda bem, né? Não, eu tô não, indo. Eu já tenho, eu vou. Não, eu já tenho. Eu tô indo, eu consegui essa oportunidade, então eu tava no máximo focado, tipo assim, eu vou conseguir esse estágio. Independente do que esse cara tinha comentado comigo. Esse bobeiro deve ter até hoje registrado esse áudio do WhatsApp. Chegando lá na Hungria, vários brasileiros internacionais chegaram também, vários, vamos dizer assim, calouros, primeira vez estudando fora. Então, acaba que muito estudante, quer aproveitar, conhecer o pessoal, quer sair,
Mas, tipo, como eu já estava com esse foco e o tempo é 6 meses, então não tinha tempo para perder. Então, desde quando eu cheguei, eu comecei a imprimir currículo, eu ia para os polos industriais da cidade que eu fui e, tipo assim, tinha várias empresas lá, aí eu via que o portão estava aberto, eu entrava, aí o cara da manutenção deixou a porta aberta, Caramba. eu entrei e falei assim, não, eu quero falar com o gerente, aí o gerente vinha e falou assim, aqui é o meu currículo. Nossa, eu não sei se é ignorância minha, mas eu acho que hoje em dia ninguém mais faz isso, porque você aplica tudo online, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu ia também. É. Nas empresas, nas agências. Ah, é? Que ano que foi isso que você tá contando? Isso aí foi em 2018. É o meu também. Então talvez fosse Fiz mais 2018 comum, né, também. do que agora. Porque agora eu não sei se eu imagino É. as pessoas fazendo isso. Mas eu diria assim, gente, Tenta, né? quem tenta... Com certeza. Eles, Procura, acha, né? Tipo, eles falam que quem tenta tem sorte, mas só tem sorte porque tenta. Exato. E positividade, igual você falou, se você lê aquela mensagem, você desiste de ir Sim. por causa do negativismo. por causa da experiência de outra pessoa também, né? Isso. É. Porque hoje você, depois, agora que você já mora há anos fora, você daria a mesma resposta que esse cara deu? Não. Eu seria bem realista, tipo, Não é fácil. vai ter perrengue? Vai ter demais. Mas quem quer, consegue. Uhum. Mas, tipo assim, é aquele consegue, mas faz o mínimo de planejamento. Tipo assim, eu vou para um país que tem outra língua, que língua que eu vou falar? Isso. Eu tenho pelo menos um básico de inglês? Eu tenho, tipo assim, controle que eu vou estar longe da minha família, longe do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da comida brasileira, etc. Uma reserva financeira. Também é importante. Mas essa oportunidade de intercâmbio eles estavam dando bolsa. Sim, nesse caso, sim. E foi nessa pegada, tentando. O que me salvou foi, eu comecei a entrar em contato com os professores da faculdade. Aí perguntei assim, eu queria um estágio. Eu sei que aqui vocês dão estágio para os húngaros e tal. Aí meio que o meu e-mail foi passando de um para outro professor, até achar a pessoa responsável para dar estágio para os húngaros. Aí eu marquei uma reunião com ela, e eu lembro que eu fui todo engomadinho, roupinha social, passei minha roupa, né, currículo, óculos. Tipo assim, queria passar uma boa impressão. Aí chegando lá, entreguei meu currículo, falei, moça, eu só quero a experiência de trabalhar numa empresa aqui. Independente, só me bota tipo, a teoria é bom. Mas é igual aprender a andar de bicicleta só lendo livro. Tipo assim, eu tinha essa ânsia, tipo, quero trabalhar, quero estar dentro da empresa. Chegando lá, conversando com ela, ela virou e falou assim, Gabriel, o negócio é o seguinte, normalmente a gente dá essa oportunidade para os húngaros, a gente já estava no meio de setembro, né? Eu cheguei no início de setembro, já estava no meio de setembro. Ela falou, os húngaros que estão estagiando agora, eles começaram dentro da empresa já em julho. Que já um semestre antes já tinham tudo organizado. Eu falei assim, não preocupa não, bota no meio. Aí ela, tá, mas eu só tenho essas empresas dessa lista. Aí quando ela mostrou a lista, tinha tipo assim, Lego, Nestlé, Bosch. Aí eu fiquei... Só empresa grande. Nossa, escolhe qualquer uma. Fecha o olho. Unidunité. Fecha o olho. Essa escolha que você tá hoje. Não, acabou que... O que ela falou? Tem essa lista de empresas. Aí eu, moça, essa lista aí tá bom demais, me bota em qualquer oportunidade. Ela falou, tá, uma coisa que eu consigo te arranjar mais rápido, eu tenho um amigo pessoal dentro dessa empresa aqui, e eu consigo te arrumar uma entrevista. Eu falei, beleza, marca aí e me manda o horário que eu vou. Aí eu lembro que eu estudei as tecnologias da empresa, eu estudei a origem, eu estudei tudo, os produtos. É uma coisa que é bom de fazer também, né? Quando você vai fazer uma entrevista. Não chegar... Sim. Não, tipo assim, estudei realmente. Aí, chegando lá, né, peguei 2 ônibus, 40 minutos do lugar que eu morava. Aí eu, tipo assim, não, tô preparado. Aí chegaram, né, os 2 húngaros, que são colegas de trabalho até hoje, que é o diretor financeiro e o diretor de logística.
Um salve pro Cornel e pro Zoltan, né? Grandes pessoas aí na minha trilhada da carreira. E o engraçado, eu estava esperando várias perguntas, tipo assim, extremamente técnicas, difíceis. Eles só viraram para mim e falaram: Tell me a little bit about you, about yourself. Tipo assim, me conta aí sobre você. Aí eu comecei contando, eu não parava de falar, tipo, não, é que meus pais, sempre que tinham uma oportunidade melhor, eles estavam mudando de cidade em cidade. Desde pequeno fui acostumado com mudança, por isso fui até para a Holanda e agora eu estou aqui na Hungria, estou super aberto, tenho a cabeça aberta, estou com vontade de aprender e trabalhar duro. Eu gosto muito de estatística, cálculo, eu gosto de fazer análise de dados. Aí eu comecei comentando, falei que a nota da faculdade também tinha finalizado o FV com mais de 80%. Aí tá, fiquei meio monólogo, assim, falando. Aí passou uns 20 minutos, aí tava os dois, assim, de braço cruzado, um olhando pro outro. Aí eu só pensando dentro de mim, nossa, ou eu mandei muito mal, ou sei lá. Eu não tinha nem ideia, porque só foi assim, me fala sobre você. Mas eu falei. Aí tá. Aí eu saí, depois liguei para meus pais, todo feliz, entrevista e tal. Aí eu recebi um e-mail falando assim, Gabriel, você pode começar a semana que vem. Nossa, Que alegria. aprovado. Era um estágio. Sim. Mas, tipo, era como se fosse um student internship. Tipo, é realmente um trabalho estudantil, assim, um trabalho de faculdade. Para quem ainda está cursando, né? Isso. Só que, como eu estava com interesse total em trabalhar, tinha período que eu estava trabalhando mais como funcionário normal, e no início, no primeiro mês, era um estágio voluntário, era como se fosse um estágio só para aprender. E acabou que eu até lembro que depois do primeiro mês, depois que de tanto trabalhar, mas era aquele trabalho, não um trabalho de isso aqui é um sacrifício, ai meu Deus, tô pegando ônibus, 5 da manhã, 6 da manhã. Não, era tipo, que você queria, né? Cara, eu tô na Hungria, eu tô na Europa. Eu arrumei um emprego. Eu tô com 20 e poucos anos, arrumei um emprego, cheio dos gringos, empresa internacional. Aí, tipo assim, as coisas foram andando. Depois desse primeiro mês, eu tinha que fazer uma entrega pro diretor logístico, eu lembro disso. E eu tinha uma aula de italiano. Eu tinha puxado aula extra de italiano na faculdade. Só que minha aula ia começar, tipo assim, umas 5h30. E eu queria entregar, fazer uma entrega pro diretor no mesmo dia. Eu pensei, poxa, quer saber? O trabalho, no momento, é mais importante do que a aula. Então, eu vou fazer hora extra aqui, vou fazer essa entrega. Aí, passou, né, 5h30, 6. Aí eu chamei os outros assim e falei, aqui a entrega que você está precisando. A análise que ele pediu, o relatório. Aí ele virou para mim e falou assim, Gabriel, a gente tá vendo seu empenho, tá vendo seu esforço, então a partir de agora a gente vai te dar um auxílio. Então, aí eles foi de pouco em pouco a história se montando. Outra coisa também, que é uma coisa quase milagre, assim, coisa de Deus, não sei explicar. Eu tinha que justificar também minhas horas trabalhadas no intercâmbio, que são os créditos. Daí, eu tive que ir no prédio principal da faculdade para fazer esse registro com a secretaria. Eu estava nesse prédio, aí a primeira coisa que aconteceu, passou uma mulher correndo assim do meu lado, aí eu virei assim, hey, can you help me? I have a question e tal. Aí ela parou, ela virou assim, I don't speak English very well. Eu pensei, nossa, que língua que essa mulher deve falar, né? Aí eu falei, você fala português? Ela falou assim, falo. Nossa. Aí, eu, como assim? Ela, não, é porque quando eu era menor, meu pai morava em Mossoró, aí levou a família para lá, que não sei o quê. Aí, Realmente um milagre. Aí, tá, o que aconteceu? Essa moça era uma professora húngara dessa faculdade, morou um tempo no Brasil, é apaixonada pelo Brasil e fala português assim, meio quebrado, mas fala.
Aí ela falou assim, ó, daqui 20 minutos eu tenho que dar aula, mas eu te ajudo. O que você precisa? Eu falei, ó, eu quero registrar o meu estágio como crédito de aula. Aí ela me levou para a secretaria que faz isso, e a moça lá só falava húngaro. Aí ela ficou fazendo esse triângulo, né? Português para o húngaro. Acabou que eles criaram uma disciplina, intercâmbio para intercambistas, porque a disciplina de estágio para intercambistas, porque os estágios lá normalmente era só para os húngaros. Uhum. Então eu fui o único registrado nessa Caramba. disciplina. Você Criou iniciou um negócio no novo. programa. Aí, depois dessa mulher, como os processos na Hungria eles gostam muito de papel, então foi para outra secretaria central que essa professora foi junto comigo. Aí carimbou 1, 2, 3 papéis, passou de uma pessoa a outra. Aí estava oficial, nova disciplina, Nossa. com um aluno tá lá registrado. E meus créditos estão lá registrados. Caramba. Aí do nada ela virou aqui, ó, prazer, boa sorte, sumiu. Nunca Nunca mais mais vi. viu ela. Foi um anjo. É, que tipo apareceu. assim, Apareceu, te ajudou. resolveu tudo. Uhum. Não, a história fica melhor. Provavelmente você não teria conseguido resolver. A secretária que só fala húngaro, como é que você ia criar uma nova... Disciplina. Não, ele ia falar assim, sai daqui. É, Tipo assim, não, vai para outra secretaria que alguém fala inglês, não ia dar. certo. Tipo assim, igual, não desencoraje ninguém. Difícil mas tem chance, gente. Dá para fazer dar certo. É. Outro ponto também, que o milagre é uma combinação de milagres, né? Comecei lá, estágio, pau quebrando. Eis que me colocam com uma responsabilidade de implantar um projeto de um sistema que faz leitura de dados da linha de produção. Que utiliza sensores, então você consegue medir velocidade, consegue medir o refúgio de linha, consegue medir quanto tempo que a linha está parada, aí joga essa informação para o PLC, joga para a nuvem e a gente consegue esses dados em tempo real. E eu estava lá, nesse momento eu já tinha pulado da área da logística para a produção, que o chefe da produção me viu lá, ele meio que me roubou da logística. Eu finalmente, né, formei como engenheiro de produção, agora estou na produção. Aí me colocaram nesse projeto. Aí eu estava recebendo, a gente recebeu a visita do time técnico que faz a instalação do sistema, que é uma startup. Aí eu vejo esse senhor, esse cara, né, 2 metros, cabelo louro, olho azul, chegando assim com o chefe da produção. Aí me apresenta e tal. Aí ele olha para mim e falou assim, ele viu meu sotaque e falou, você é brasileiro. Aí, você também? Ele é. Aí, o que acontece? É uma startup de Florianópolis que foi fez essa venda, conseguiu fazer a ponte e fazer a venda e a implementação lá nessa cidade da Hungria. E acabou que eu estava responsável por esse projeto também. Uhum. Você não sabia? Não sabia. Aí, tipo assim, tá... Tipo assim, eu pra ele pra mim, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Como é que você ia parar aqui? Aí acabou que o projeto, né, foi um sucesso, a implementação deu bom. E o que acontece? A partir do momento que o estágio está rolando, o intercâmbio vai acabar os 6 meses, aí, a partir do momento, eu vou precisar de um contrato oficial. Para poder ficar no país. Isso. Pra, tipo assim, toda a papelada, tudo legalizado. Aí, conversando com o time de RH, eles decidiram me dar um contrato. Só que, pela lei da Hungria, as vagas da Hungria são primeiramente para os húngaros. Como aqui na Suíça, então. Faz sentido. Sim. Países pequenos, né? Tipo assim, dá o suporte para o pessoal local. Só que, como eu estava envolvido oficialmente com um projeto de implementação que, para comunicar com o time técnico, precisa da língua portuguesa, qual a chance de você achar, nessa cidade que eu estava, que não é nem Budapeste, é uma cidade bem menor que Budapeste, achar um húngaro que fale português. Com a especialização que precisava, que falasse, né?
que falasse português Vocês como conseguiram engenheiro. justificar. Sim, Como é a necessidade aqui na Suíça, quando você quer contratar alguém de países terceiros, como eles chamam, você precisa justificar que é uma pessoa especialista, que tem todos os requisitos que ela não encontrou em um suíço. Então, é uma coisa que você fala, nossa, isso é muito difícil de acontecer, mas aconteceu com você, né? assim. Então, é possível. Mas o processo seguiu. 2 semanas, se aparecesse algum húngaro falando assim, eu quero tá. essa vaga, Aí você perdia. eu perderia. Então, Eles tiveram que abrir, então, a vaga. sim, Publicar, né? publica, coloca no LinkedIn, coloca Aham. nos sites oficiais. Acho que até jornal tem que fazer uma publicação legal. grande. Uhum. Aí acabou que ninguém aplicou, então eu consegui a vaga oficialmente. Mas também lembrando, em cada período que você fica num país fora, igual eu fiquei na Holanda, depois eu fiquei na Hungria, você precisa sim de visto. Sim. Porque depende muito de qual a sua cidadania, qual o seu passaporte. Nessas 2 oportunidades, eu fui com um brasileiro. Então, realmente precisa do visto. Então, chegando na Hungria, tinha que ir para o centro de imigração, o famoso Immigration Office, que é, né, você fica lá algumas horas esperando, uma papelada, foto 3x4, tem que mostrar o background, mostrando que você não foi criminal. Acidente. Mas burocracia, e você consegue seu documento e ele vai ter um limite também, 6 meses, 1 ano, 2 anos, máximo que eu já tive, e sempre você vai ter que voltar lá. Uhum. E você também precisa mostrar que você está morando, você alugou um imóvel, e também a quantidade de pessoas que moram com você. Você não pode, tipo assim, falar que está morando numa casa com 100 pessoas. Uhum. Tem uma regra de metragem por pessoa também. Então, tem várias regras, mas se você seguir o procedimento de visto, se você seguir o que a burocracia quer, vai dar certo. Sim. É chatinho, não sei o que e tal, mas É necessário, né? planejamento, organização. Aí, outro ponto que eu tive que fazer também foi pegar o meu diploma em Viçosa, que graças a eu ter feito o estágio na Hungria, eu consegui formar à distância. Peguei esse diploma, eu tive que traduzir, como que se diz? Juramentado. Tradução juramentada de português para o húngaro. Aí eu fiz o application e deu bom. Uhum. Tá. E você comentou que ficou como brasileiro. E aí você reconheceu sua cidadania italiana depois. Isso. Você estava onde quando você fez o procedimento? O que acontece? Eu sou de uma família que tem raízes italianas e portuguesas também. Só que a parte italiana da minha família foi mais próxima. Tipo assim, uma família mais jovem. Então, a minha cidadania veio do meu bisavô. Questão sanguínea. Né? Aquela situação toda, Segunda Guerra Mundial, Mussolini. Aí pensa aí, meu bisavô, 18 anos por aí, o que eu faço? Pelo que eu lembre da história, ele pegou o primeiro navio, saindo lá da região de Nápoles, ali no centro da Itália, e foi direto para o Rio de Janeiro. Então, Às vezes eles nem sabiam direito, né, para qual país eles iam. O meu avô mesmo, eu lembro que ele contava que ele achava que ia para Argentina. Nossa, e no fim ele desceu no Brasil. Ele desceu onde? E fez a vida no Brasil e ficou lá. Olha, sabe que eu não sei onde ele desceu? Que porto, assim, não sei. Mas deve ser de Santos. E daí ele foi pro interior de São Paulo. No meu caso, pelo que eu sei, o meu ele desceu no Rio de Janeiro. Interessante que ele não teve o nome Mudado. Sim, não colocaram uma brasilidade ali, então ele ficou bem italianão mesmo. É porque é mais recente, né? Como você disse, é uma família mais jovem. O seu bisavô já era um pouquinho mais avançado o registro do cartório. Sim. E ele também para poder explicar o nome do que aqueles bem antigos, né? Sim, então é papo de... Ele deve ter feito isso uns 60 anos atrás, 70 anos atrás. É recente quando a gente trata de documentação da cidadania italiana, 60 anos é recente. Não, é tão recente que eu conheci ele. Né? Eu era criança,
Eu tenho umas memórias, eu tinha uns 3, 4 anos. Eu lembro ele sempre formal, Uhum. na hora do almoço, acho que até no café da manhã, sempre bem formal, assim. Aí, por ter, né, ter essa raiz italiana, até no sobrenome, Lanotti, é, sempre tive esse interesse. Eu tive amigos também que tiraram a cidadania antes de mim, que deram uma incentivada. Salve pro Euler, né, um amigão meu que me incentivou nessa batalha. Quando você foi para a Hungria e para a Holanda, você já tinha essa intenção de tirar, reconhecer a cidadania ou não? Isso despertou depois? Engraçado. Isso despertou, não foi nem na Holanda. Na Holanda teve o processo burocrático do visto, que é bem chato, a questão da imigração no aeroporto, que dá um medo que o policial vai fazer várias perguntas, mas tendo tudo legalizado é tranquilo. Tipo assim, tá, eu passei por esse perrenguinho, mas beleza. Mas o que despertou mesmo em mim, eu tinha feito uma visita para Roma, no Coliseu, e tinha um brasileiro lá como guia. Aí, conversando rápido com ele, meio novo, devia ter uns 20 e poucos anos também. Ele falou assim: não, tô aqui, tudo deu certo graças ao passaporte que eu tirei. Aí ele falou assim: não, se eu pudesse te dar uma dica, eu tiraria, que é um grande benefício que você leva para sua vida, e não só para sua vida, mas para a vida das pessoas que estão no seu redor. Uhum. Seu filho, né, quando você Uhum. tiver, sua esposa, no caso. Aí, aí, de novo, aquela pedrinha no sapato, aquela coceira, tipo assim, por que não, né? Tipo, Você não pensava então antes? engraçado, se eu pego a parte da minha família que veio do italiano, é, se, se eu não me engano, nenhum ainda tirou. Eu acho que eles estão no processo por agora. Uhum. Mas, se não me engano, eu acho que eu fui o primeiro da minha família a tirar. Uhum. Então, não teve aquele incentivo desde criança, tipo assim, não, você vai tirar, vai tirar. É um negócio meio que foi criado com o tempo. Uhum. É igual o meu caso também, nunca foi falado. E, na verdade, a gente, enquanto a gente não estuda isso, não para pra ler, a gente não sabe os benefícios. A gente não sabe que pode morar na Europa, a gente não sabe que ter o passaporte te dá entrada para alguns países. Então, quando você não para refletir sobre isso, você não sabe realmente, né? Não tem essa dimensão. E o que acontece no mundo da cidadania italiana que você comentou agora, e outras cidadanias no geral? É pelo menos a experiência que eu tenho com a italiana, então vamos falar da italiana mesmo. Quantos milhões de brasileiros têm raiz italiana? 20, 30 milhões? Bastante, né? É coisa tipo 10% do Brasil tem algum pé. Sim. E o que eu vejo hoje em dia é que as embaixadas, os consulados lá, eles estão entupidos de Eles não dão processos. conta. Então, não é nem um processo no Brasil que demora, eles falam, né, 5, 10, 12 anos, mas é a fila de espera para você aplicar o processo, né? Sim, é fila de espera. Porque pelo que eu... isso aí, para eu aplicar o meu processo, eu comecei a ler demais. É, um, um canal, um livro até, acho que chama Minha Saga, Uhum. do Fábio Uhum. Barbieri, se não me engano. Ajudou bastante. Ele tem muita informação. Eu li bastante o livro dele, também peguei exemplos de pessoas diferentes, fui no Facebook, entrei em contato com amigos, porque é meio que um quebra-cabeça, você vai montando assim, o processo demora 2 anos, onde que você pode aplicar o processo? Você aplica onde você mora, então se você mora no Brasil, você pode aplicar no Brasil, mas se você mora fora, você pode aplicar fora. Mas muita gente pensa que só pode aplicar no Brasil ou na Itália. Sim, exato. Aí, com essa informação tá, se eu posso aplicar onde eu moro, e a embaixada está lá para auxiliar pessoas que têm interesse com a Itália ou têm raízes E não italianas, está sobrecarregada como as do Brasil? então pensei, vou aplicar por lá mesmo. Uhum. Porque, tá, o Brasil, fazendo aí um cálculo rápido, se for 20, 30 milhões, é, sei lá, 10% da população. Na Holanda ou na Hungria, será que é essa porcentagem? Eu acho que não. Não. Eu acho que tem menos raízes italianas por esses cantos. Então eu decidi aplicar por lá mesmo. Na Hungria.
Isso. Você tomou a melhor decisão. Porque realmente as pessoas elas acham que, muita gente acha que não dá para tirar. É só a Itália ou o Brasil. Então já me perguntaram pessoas que moram aqui na Suíça querendo viajar para a Itália para ficar lá reconhecer. Eu falo, você não precisa fazer isso. É só você ir no consulado italiano da Suíça. É lógico, se você tiver uma permissão de residência, né? Você tem que estar legalmente residindo no país, senão você não consegue fazer a aplicação. Mas com a residência é só ir ao consulado, que foi o que você fez. Isso. E A sua demorou quanto tempo? Mais ou menos, assim. no meu caso, existiram 2 tempos. Um tempo para entender onde eu tô, onde eu vou. Tipo assim, deixa eu... Mineiro. Aí que é importante a consultoria, né? Alguém te ajudando a fazer o processo da vida. Sim. Mas você fez você mesmo, então? Eu fiz por conta própria. Mas tirando a busca de documento, o consulado demorou quanto tempo? A partir da entrega dos documentos, por lei, eles têm os 730 dias. Então, eu acredito que eles poderiam ter feito bem mais rápido. Porque, tipo assim, você vai lá, você não tem fila de espera. Tem que considerar que mesmo em qualquer país, é o italiano que está lá no consulado italiano. Então, é aquele ritmo do italiano. Tá um pouco devagar, né? Para órgãos públicos. Então, tem que considerar isso. Mas eles cumpriram esse prazo. Cumpriram. Eles cumpriram ali, ó. Na linha. Na linha. Cumpridíssimo. Tá. Mas, como eu estava legal na Hungria, como eu estava como brasileiro, trabalhando, atuando, disso, né? Então, deixa o processo rolar e deu tudo certo. Daí você tirou seu passaporte lá no consulado mesmo. Isso. Só que, tem alguns detalhezinhos, né, uns temperinhos nessa história. Por quê? Como eu tirei por conta própria, eu tinha essa mentalidade, né? Tipo, o que eu não sei para precisar de uma ajuda, eu consigo buscar. Então eu tentei buscar de todas as formas possíveis, como que eu consigo fazer sem nenhuma ajuda? Demorei um tempão, né? Para conseguir entender a história completa, porque é um monte de lei e tal, é muita informação, as informações mudam. Aí eu tirei os documentos antes de ter ido até para a Hungria. Ah, você tirou os documentos antes? Antes. Porque essa visita, quando eu fui para Roma, eu estava na Holanda. Ah, tá. Então você saiu da Holanda, voltou para o Brasil e organizou seus documentos antes de ir para a Hungria. Isso. Uhum. Só que eu fui com os documentos tudo bonitinho, tradução juramentada, apostila de AIA, carimbo aqui, carimbo ali. Só que do momento que eu cheguei lá, eu com os documentos, até o momento que eu fui aplicar, já tinha se passado, sei lá, mais de um ano. Porque se eu me lembro bem, eu não poderia aplicar como estudante. Eu teria que ter um visto, tipo assim, eu tenho um contrato infinito de trabalho, mostrando que eu tenho intenção de ficar por um tempo maior na Hungria. Porque o visto de estudante não te dá permissão de residência, né? É um visto temporário. Então você tem que ter a permissão de residência já com o contrato de trabalho. Isso. Ou por um outro motivo. Daí sim você consegue. Aí por eu ter esperado esse período de um ano, mais ou menos, marquei o horário, fui fazer a entrega lá, no consulado. Aí quando eu entrego, me comunicam que tem uma regrinha dos 6 meses. Meio que os documentos agora têm validade. Então eu tive que tirar todos os documentos de novo. Para ser sincero, o papel está 100% legível. Uhum. Esse é meio particular de cada pessoa que vai analisar. Porque tem uns que falam que é um ano, tem outros que falam que é 6 meses, tem outros que aceitam mais. Então, infelizmente, é bem... Mas o documento não muda, né? Discricionário. São documentos de registro de... Não, o documento é o ciclo de vida do homem, né? Nasce, cresce... A única coisa que poderia casa... mudar é um divórcio, numa certidão de casamento, por exemplo. Seria a única mudança. Ou se alguém deu uma morrida no meio do processo. Mas tipo assim... Não... de óbito. mas não muda a árvore genealógica. Se alguém divorciou... Na verdade, são algumas regras meio para dificultar, né?
Infelizmente, essa é a realidade.